Dizer que, primeiro, esse ponto de pauta, ele é, de fato, a pauta é o assunto do dia, e ele traz nos informes, ele deveria ter sido ponto de pauta e não um informe, né, para que a gente não tivesse tempo suficiente para debater um tema tão sério e tão importante que é a vida e a manutenção, né, da política pública de assistência social e do nosso sistema único de assistência social. Nós vivemos tempos de grandes tensionamentos, de grandes articulações que temos feitos enquanto colegiados municipais, colegiado estadual de gestores, adotado estratégias de sobrevivência, né? Além de vivermos sob a égide da Emenda Constitucional 95, né, que congelou os recursos por 20 anos, nós também vivemos a portaria do calote, a 2362, no apagar das luzes do ano passado, que chama de equalização, né, uma forma de negar o que o Ministério deve aos municípios, né, que o Fundo Nacional devia estar nos repassando um recurso que é de direito para manter uma capacidade instalada, pactuada com os entes federados. O retorno, e nesse mesmo tempo, né, que a gente vive esses cortes de recurso, rombo nos dois orçamentos 2020, atrasos ainda de anos anteriores, agora um baita rombo ainda no orçamento de 2021, nós estamos aumentando, né, o Brasil vem aumentado, a pobreza extrema, a secretária Fabiana falava aí de 67,7 milhões de população público elegível do auxílio emergencial. Nós vivemos um período muito difícil e nesse período nós temos cortes de recursos, né? Nós estamos voltando o Brasil ao mapa da fome, nós estamos com insegurança alimentar séria nos municípios, né? Trabalho infantil retornando, a população em situação de rua aumentando, a violência retornando aí com tudo, combinado aí com o feminicídio, né? E os cortes do orçamento não tem nenhuma justificativa importante nesse sentido. Por quê? Porque quando há dificuldade de orçamento, a gente prioriza, a gente elenca prioridades, e nesse momento parece que a política pública de assistência social, ela não é prioridade. Nós temos feito construções gigantescas e nos reinventando dia a dia para não fechar serviços, né? Temos vivido, sim, falta de diálogo, e teve falta de diálogo na construção do auxílio emergencial, teve falta de diálogo nas portarias 478, 469, teve falta de diálogo na portaria 2362, né? Nós tivemos uma CIB dias antes, e aí, quando terminamos a CIB, na semana seguinte, fomos surpreendidos com o presente de Natal, com a portaria 2362, né? E precisamos fazer a defesa intransigente do SUAS, como política pública, né, de proteção social, essencial à vida da população mais pobre, a que mais precisa. Nós vivemos uma crise séria, humanitária, sanitária, mas muito grande, uma crise política onde o diálogo não é suficiente, porque aquilo que é pactuado, ou quando vem para a pactuação, não é respeitado. Nós voltamos aos pires na mão. Essa semana, eu mesmo, como secretária, liguei para 6 pessoas no Ministério da Cidadania para ver se eu conseguia receber um recurso da construção do centro-dia, né, e do equipamentos para o serviço de acolhimento institucional, né, que são recursos do SICONV, e que simplesmente dizem que, neste momento, isto não é prioridade. Então, o que é prioridade? Eu queria entender na política de assistência social o que neste momento é prioridade, né? O governo federal, através, nos impõe esse desfinanciamento, né? Esse rombo de um bi e meio, isso não é pouca coisa, isso é resposta na vida das pessoas, né? Eu vou tentar me agilizar, né? Nós não damos conta com esse recurso de garantir a capacidade instalada em funcionamento, né? A ausência de repasses ordinários não substitui os recursos extraordinários. Isso é uma maquiagem na falta de regularidade dos repasses. Infelizmente, a gente precisa entender isso e trazer a nossa preocupação, né? O Congemas é propositor dessa PL, né, e que a gente pede auxílio de todo mundo para mobilizar, para que ela seja aprovada no Congresso, mas nós temos outras maldades vindo aí, que é a reforma administrativa, que desmonta o serviço público, que tira, né, regularidades e
e trabalho protegido também dos nossos trabalhadores nos 3 níveis, nas 3 esferas de governo também, né? Esse socorro ao SUS, ele é emergencial, né? E os trabalhadores do SUS foram os primeiros, né, a identificar as situações de vulnerabilidade nos territórios quando chegou a pandemia. E o desmonte do SUS, ele é silencioso, mas ele avança a passos largos. Não dá para não registrar isso nesse momento. E a gente sabe que há um vírus circulando, né, e eu estou encerrando, e que os pobres precisam garantir o pão de cada dia, e eles vão sair para trabalhar porque eles precisam garantir esse pão, e eles vão se reinfectar ou vão se infectar, e a pandemia ainda não acabou. Então, nós precisamos pensar estratégias de sobrevivência e de garantia de proteção social a essa população. O cenário é preocupante, né? É um momento delicado que requer de nós muita sabedoria, muita mobilização e diálogo para que a gente possa pactuar minimamente com o governo federal, com os estados também, né, e os municípios, a garantia mínima de um cofinanciamento regular e automático para fazer frente a todas essas necessidades que nós precisamos dar resposta à população que vive nos municípios. Obrigado.